Oi, 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 eu sou Giane Sati e te ensino como faturar no exterior, ensinando a nossa língua. Este é o primeiro episódio do programa Português Made in Brasil e neste episódio eu conto com a presença da minha sócia Miriam Sato. Oi, Miriam, Oi, Jane, tudo bem? tudo jóia? Beleza, um prazer estar aqui com você, viu? Então vamos Prazer é lá. meu. Legal. Ó, então o tema do episódio de hoje é: não consegui trabalhar na minha área de formação no exterior. E agora, Jane? Bom, então eu desconfio, por algum motivo, que quando nós falamos do exterior, muitas pessoas devem imaginar que você deve ter morado no Japão, não é mesmo? É o natural, né? Mas na verdade, não, eu morei na metade do caminho. Eu morei no meio do mundo, no Líbano. Olha, que demais. E como é que foi essa experiência para você? A sua adaptação foi tranquila lá? Na verdade, não foi não, Mi. Na Hum, verdade, foi bem difícil. Eu sempre fui uma pessoa muito independente financeiramente uhum, e então a questão da cultura, essa foi uma questão que pegou muito para mim quando eu iniciei, né, esse uhum, processo de adaptação. Então foi difícil passar a depender praticamente 100% do meu ex-marido, né? uhum, Que na época a gente era casado e tudo eu tinha que ter a intermediação dele, inclusive no trabalho. Eu sou formada em uhum, arquitetura uhum, e para você atuar em outro país, você tem que validar o seu diploma e existe um processo para isso, e na época eu não me senti confiante o suficiente para aplicar, fazendo uhum, provas em outro idioma e tudo mais. uhum, Mas eu tive uma tentativa, mesmo assim, né, com a ajuda do meu ex-marido, onde ele intermediava. Por exemplo, eu fiz o projeto da nossa casa, que legal. mas aí a gente teve que contratar um engenheiro para ser o responsável, né, Aham, legal da obra. uhum, E o pai da minha filha, ele fez todo o acompanhamento da obra, intermediando com os prestadores de serviço lá na época. uhum, Fora isso, eu fiz layouts, de comerciais, mas sempre dependendo da intermediação dele, né, tá. do meu ex-marido. E quando a gente acabou que se separou, Uhum, aí a minha realidade mudou. Na verdade, quando a gente se separou, eu vim para o Brasil tá. primeiro. Aham, Então, depois, no meu retorno, o recomeço foi também árduo, tá. pelo fato de não ter, né, como trabalhar Uhum, com uma certa restrição no diploma, inclusive pela minha idade também. Né? uhum, Você sabe que depois dos cinquentinha fica mais difícil você se posicionar no mercado formal de trabalho. uhum, sim. Então, isso foi um grande. Você tinha aí alguns obstáculos a serem vencidos. Aham, Então, apanhei bastante, sim. assim, tentando, né, me posicionar nesse sentido de conseguir ter uma remuneração que pudesse me manter, um aluguel, com alimentação, com o básico necessário para você sobreviver num país estrangeiro. Então, fui Uhum, morar num foyer, que era muito mais barato, mas antes disso, aham, cheguei a trabalhar como babysitter para ter um lugar para morar e para ter como me alimentar, salvar um pouco da pequena reserva que eu ainda tinha levado para o Líbano. uhum, E depois também trabalhei em restaurante, um restaurante macrobiótico, uhum, onde eu fiquei um mês.
porque eu vou te dizer, foi uma experiência duríssima para mim. Trabalhei Nossa. com trabalhei com outras meninas que eram estrangeiras também, Aham. até que finalmente fui fazendo as minhas coisinhas, as minhas artes, tentando vender as minhas Godivas, Hum. e junto a isso, nesse período, eu acabei encontrando uma amiga, Hum. e aquela coisa do nada é por acaso, né? A Aham. sincronicidade, uma amiga brasileira que era professora de português como língua não materna no Centro Cultural do Brasil, no Líbano. Olha que legal. Ah. Aí ela me disse, me convidou para a gente tomar um cafezinho e a gente lá conversando. Então ela me disse que tinha uma vaga que poderia abrir em breve, que era para eu ficar meio de olho lá nos editais. Uhum. E assim foi. Li o edital, me preparei para o processo. Tinham 3 fases: Hum. redação, entrevista, uma aula, uma Ah, demonstrativa. você dá uma aula, né? Para eles verem. Você tem que Ah, preparar, eles escolhem um tema e você prepara, isso fazia parte do processo. olha só. Aham. E aí eu fui aprovada, Ai, que eu joia. passei, e isso daí, aí sim, aí mudou o meu jogo ali, minha vida totalmente se transformou de uma Olha. forma muito positiva, né? Ah, Então, nessa hora, eu acho exatamente isso, que quando você começa a dar a aula, aham. valorizando a sua cultura, Uhum. valorizando o que você tem na sua bagagem, que naquele primeiro momento parecia ser uma coisa supostamente negativa, né, Hum. que seria um obstáculo, ela passa a ser o seu maior valor, né? Então, eu não tinha ideia do valor que o português tinha até então. Eu Olha. não tinha a ideia que você pudesse ser bem remunerada ensinando a sua língua. E para mim foi perfeito, né? Caiu Ah, assim dos céus. que demais, que demais. E qual a sua dica que você dá para quem está morando no exterior? Minha dica é, olha, se prepara, Uhum. aprende lá um método, sabe, para você conseguir dar aula de português como língua não materna. E por quê? Nossa, porque primeiro que você vai se sentir muito bem ensinando a sua língua. Você vai, é aquela história, né? Às vezes o homem vai para a lua para ver como a Terra é bonita. Às Sei. vezes você ensinando a sua língua e vendo o encantamento que os Aham. seus alunos têm, né, a admiração que eles têm da sua cultura, você começa a também dar muito valor para a sua cultura. Uhum. E por conta disso, você passa a se sentir muito valorizado também. Então, isso trabalha toda a sua autoestima. Então, uma hora que você está se Ah, sentindo tão vulnerável, né, aham. por não fazer parte daquela comunidade, por não conhecer aquela cultura, você passa a ser valorizado justamente pela sua diferença, pelo que você Hum, traz, que né? interessante. Aham. Aí isso muda completamente o jogo, né, Mi? E Sim. também, assim, você é bem remunerado, dependendo do nicho, dependendo da forma como você se coloca no mercado. Uhum. Você mata a saudade, que era um Uhum. grande problema de adaptação, né? Imagino. Aham. Saudade. Então, você vai falar da comida, você vai falar da música, você vai falar da natureza, das riquezas do seu país. Você vai falar também dos problemas, e aí você vai ter também uma fonte muito aberta
para que você possa também conhecer a cultura de uma forma mais profunda, onde você está Hum, imerso. uhum, Isso daí faz toda a diferença. Eu acho assim, você de fato passa a conhecer com mais profundidade a outra pessoa, né, o uhum, nativo que está lá. Ele se abre mais, conhecendo a sua cultura também, e você, ao mesmo tempo, aprende bastante sobre a cultura do país onde você se encontra. Fora isso, cria-se um vínculo aí, né? Eu tenho muitos amigos que são meus ex-alunos, uhum, e isso é o que faz a nossa adaptação, a nossa vida ser mais gostosa, né? Fazer novos amigos, aí tudo facilita. Aí você já começa a conhecer de um olhar também mais afetivo. uhum, sim, E isso muda assim, muda o mundo, porque muda a forma como você vê esse mundo, né? Então, quando você está no exterior, você passa a ter uma profissão, você passa a ter uma autoestima, ser uhum, valorizado pela sua diferença, né? uhum, E ter a possibilidade de se relacionar e conhecer pessoas, por mais que sejam diferentes culturalmente de você, uhum, você vai também poder reconhecer muitas afinidades. E isso daí é um crescimento pessoal muito, muito importante para quem está fora, principalmente. A questão do uhum, emocional, a questão uhum, da segurança financeira, né? sim, uhum. Legal. Ô, Jane, e você comentou, né, que você passou por todo o processo seletivo e que você foi aprovada, né? A partir do momento que você é aprovada para ensinar o português, como é que Uhum. funciona isso? É simplesmente você chegar lá e começa a ensinar do nada? Ou você teve que criar uma, sei lá, uma ideia, um planejamento de aula, uma metodologia? Como é que é isso? É exatamente isso, né, É, Ni? Eu acho que não tem como você começar a dar aula do nada. Você tem que aham, ter, sim, um programa, você bem estruturado. aham, Você tem que ter uma metodologia que seja importante para que você consiga transmitir o seu conhecimento, né? uhum, Existe uma diferença entre você saber uma coisa e você conseguir ensinar alguém aquilo que você sabe. uhum. Então, sim, existe uma metodologia. Inclusive, assim, por conta da pandemia, no tempo que a gente estava lá na pandemia, eu tive que, todos tiveram que se adaptar muito Uhum, a essa nova realidade. Porque até então todas as aulas eram aulas presenciais. tá. As aulas presenciais, assim, elas têm uma dinâmica toda diferente de uma aula online. Para que essa aula online seja uma aula também envolvente, também Uhum, acolhedora, né, e uhum. interativa, você precisa também de desenvolver ali uma didática com método, que foi uma coisa que eu aprendi e criei, na verdade, o meu Ah, próprio método. que legal. Aham, Eu acho que inclusive essa facilidade do aham, método tem muito a ver com o fato de eu não ter uma formação acadêmica. Por mais contraintuitivo que pareça, uhum, isso facilitou muito a minha adaptação, ao passo que eu senti que pessoas que tinham uma formação universitária, né, uhum, baseado em métodos mais tradicionais, uhum. elas tiveram uma barreira maior Ah, para sim. conseguir se adaptar ao online. Uhum, Então, eu fico muito feliz, porque o que eu entendo em relação à qualidade de um método uhum. ou de um professor, também eu posso dizer assim, é o resultado dos alunos. Ah, e Então, você quando teve resultado com seus alunos? Com a os meus sua alunos metodologia?
os meus alunos, eles tiveram muito resultado, e foi uma metodologia que deu muito certo, porque exatamente eu acho que ela facilita muito essa relação ser bem humana e personalizada, Uhum, mesmo que você tenha aulas em grupos. E, ao mesmo tempo, ela gera um nível de participação e de interação do aluno que é muito importante numa aula com essa dinâmica online, uhum, principalmente. Meus alunos, assim, eu tenho um grande prazer e uma grande honra de falar que eu tenho alunos que realizaram seus sonhos de ter, por exemplo, o passaporte lá, o Green Card português, né? Eles hum, foram aprovados no CIPLE, que é um exame que é requerido para quem quer, né? Para quem está pleiteando lá um visto hum, europeu, e uhum, entre outras exigências, uma delas é ser aprovado nesse exame. uhum, Então, eu tive alunos aprovados no português europeu, uhum, e isso daí é muito bacana, porque as pessoas questionam muito essa diferença que existe entre o português europeu e o português brasileiro, uhum, né? E ensinando o português brasileiro com esse método uhum. foi muito eficiente, foi num espaço assim recorde de tempo que os alunos Olha, obtiveram essa aprovação, esse resultado. Foi muito bacana. Fora eles, assim, a gente tem. Eu tive casos de alunos que conseguiram trabalhar em Angola, por exemplo, né? uhum, Geralmente eram engenheiros que aprendiam português para irem trabalhar em Angola. E eles estão lá felizes e seguros financeiramente, que e a legal. gente se realiza muito. É, a gente se realiza muito. Tenho alunos também que vieram para o Brasil, que estão aqui Olha, também. Eles que estão fazendo demais. EME, Ah, eles estão aqui no Rio de Janeiro. Eles estão ah, fazendo uma especialização bem específica, que é na área de cirurgia plástica, que o Brasil é uma ah, referência nessa área, né? sim. Uhum. Então, eles aplicaram, estudaram e estão aqui se especializando em medicina. Nossa, que show! Começaram do zero. Então, você vê essa realização, você ser o canal Uhum, para essa realização dos seus alunos, nossa, isso daí não tem preço, né? É uma uhum. realização absurda. Uhum. E daí que esse é o risco, né? Então, eu tenho a formação em arquitetura, eu Aham, retornei ao Brasil, mas eu não penso em nenhum momento de abandonar as aulas. aham, Continuo lá firme e forte com os meus alunos, nas aulas online, aham, e, na verdade, isso é um grande ativo. Então, mesmo quando você pensar em voltar para o Brasil, uhum. visitar, viajar, conhecer outros países, essa profissão te dá essa mobilidade geográfica que é outra grande vantagem, eu acho. Nossa, isso é fantástico, né? Isso é fantástico. E você pode receber do exterior, né, Aham. dependendo do país que você se encontra, em dólar. Então, também é uma outra boa vantagem aqui para gente, né? Nossa, super, porque você multiplica por 5, né? No mínimo aí. Atualmente está assim. Muito legal. Então, você otimiza um pouco o seu tempo também. Você trabalha Aham, menos e ganha mais, ou você administra fazendo coisas que você queira. Eu, por exemplo, com 55 anos agora, eu acho ter essa renda para mim e me traz uma tranquilidade para fazer outras coisas também que eu tenho interesse de fazer uhum. e, enfim. Nossa, que demais. Você já falou para mim um monte de vantagem que tem, né, de ensinar o português. Mas fora isso, tem mais alguma outra coisa que você poderia elencar aqui para gente?
Nossa, tem muitas vantagens, Mi. Talvez eu Aham, repita algumas, assim, pensando, ah, né? Mas fora a questão de você ter essa remuneração, de você ser valorizado, de uhum, você poder conhecer os nativos de uma forma mais equiname, né? Que você está ensinando o seu uhum, idioma para ele, no uhum, país dele, te faz aumentar o network, por exemplo. E uhum, daí você talvez também, através das aulas de português, se for o caso de você estar aplicando para validar o seu diploma e trabalhar na sua área, se for esse o caso, uhum, esse período em que você passa por esse processo, que não é rápido e não é imediato, você pode sim já estar se ocupando e sendo remunerado e sendo valorizado, ensinando o seu idioma, né? uhum, É, lá, assim, para mim foi uma mudança, inclusive no padrão de vida que eu tinha. Então, quando eu uhum, comecei, eu estava no modo sobrevivência super econômico uhum, e e dando aulas de português como língua não materna, eu consegui fazer a minha reserva para vir para o Brasil, comprar minha passagem, fora o ativo que eu já te falei, né, de manter os alunos lá do Líbano, eu continuo dando as minhas aulas online, uhum, a flexibilidade geográfica, a flexibilidade de tempo também. uhum, Então, você pode programar as suas aulas de acordo também com a sua agenda pessoal. Eu consegui sair desse modo sobrevivência lá no Líbano e aí conquistei coisas importantes para mim, que era comprar meu carro, uhum, alugar um apartamento próximo lá da minha filha, uhum, também ter um apartamento em Beirute, que é uma cidade maior, a capital, né? uhum, Onde eu também fazia outras coisas. Eu disse para você que eu estava também envolvida com os meus quadros, com os meus trabalhos artísticos, então eu tinha essa chance de ter esse outro trabalho, uhum, fora as aulas particulares, que são, na verdade, as que mais em termos financeiros, me trouxeram um retorno, uhum. né? Isso Ah, tudo através de um trabalho de seleção, de nicho, uhum, né? Tudo isso reflete no resultado que você tem como professor. Então, é uma profissão assim que é muito gratificante. E essa realização das pessoas se realizando e entender isso, né? Eu acho que às vezes a gente, como brasileiro, às uhum, vezes a gente não percebe o valor até econômico, de uhum, fato, do nosso idioma. uhum, E às vezes eu fico com muita angústia uhum, de mostrar para as pessoas uhum, que é possível a gente ser muito valorizado no exterior, ensinando a nossa língua. uhum, E eu gostaria muito de ajudar essas pessoas a não passarem por situações perrengues uhum, que eu passei no meu início, né? uhum. Porque você passa por situações bem complicadas às vezes. E para concluir, você consegue fazer um resumo para gente? Esse resumo, pensando nessa questão de você ir para um país estrangeiro e não trabalhar na sua área, que é o tema, né, da nossa live, mas até para quem nunca trabalhou e de repente se vê numa necessidade de sobreviver lá fora, Uhum, e mais, às vezes alguém que não tem essa necessidade de sobreviver, mas de repente sente aquele aperto no coração, aquela saudade do Brasil, sente uhum, um vazio ou alguma coisa, olha, eu sugiro fortemente que você passe a conhecer, a trabalhar em você, a aprender, investir em um método
Uhum. que te leve de uma maneira bem prática e passo a passo para você conseguir, de fato, dar aula de português ou para Uhum. estrangeiros ou para não, ou como português como língua não materna. Por quê? Não, como língua materna, né? Português como língua materna. Não como língua não materna? Não Porque materna? assim, porque às vezes a gente pensa o português como língua estrangeira, Aham. né? Sendo que às vezes essa colocação para quem está no exterior é estranha, porque na verdade para quem está no exterior, estrangeiro somos nós, né? Uhum. Então quando você fala o português como língua estrangeira, geralmente você fala isso quando você recebe um estrangeiro no Brasil e você passa a ensinar esse estrangeiro o português. Uhum. Agora, quando você ensina alguém lá fora, Uhum. é alguém que não tem o português como língua materna. Então, você ensina o português como língua não materna. Você Uhum. pode ensinar o português como língua de herança. Daí, no Sim. caso, você tem os filhos dos pais que são brasileiros ou avós, e Aham. aí para dar a continuidade e a manutenção do idioma. Uhum. Mas a gente estava falando dessa questão de matar a saudade, de você, de repente, encontrar um propósito, porque é muito gratificante você ensinar a sua cultura. Você aprende Uhum. muita coisa também. Então, assim, você, além disso tudo, você ainda ser bem remunerado, né, enquanto você está lá aguardando a validação do seu diploma, a confirmação do seu emprego, Uhum. ou tendo uma ocupação que é apaixonante. Uhum. E você tendo um método dinâmico de ensino, você pode trabalhar com isso de qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar do mundo. Uhum. Isso te dá essa mobilidade e essa autonomia, essa segurança, né? Você leva com você o seu trabalho sem precisar bater na porta de ninguém pedindo emprego, por exemplo, né? Nossa, essa liberdade é tudo, né? Essa liberdade é tudo, Que né? E demais. assim, é demais, é demais, é demais. Eu acho, Uhum. principalmente, e assim, eu falo da minha idade porque eu sei que existe esse tabu em relação à nossa idade, mas, cara, a gente com 55 anos, a gente tem muita coisa ainda para oferecer, Uhum. né, na Sim. vida. Então, eu acho que é um exercício até para a saúde mental quando Uhum. você está lá fora. Então, assim, é terapia, é um trabalho, é uma fonte, né, de realização mesmo, sabe? De empoderamento. Uhum. Quando eu falo da minha idade, não quer dizer apenas pessoas muito maduras, porque cada coisa tem um perfil, cada nicho, cada necessidade. Então, você pode ter pessoas muito jovens também, Uhum. que estão aí, de repente, querendo se formar, querendo pagar a sua universidade, querendo pagar suas coisinhas lá fora, né? Ter a Uhum. sua autonomia financeira, eu acho que eu super indico essa profissão também. Tem área para todo mundo, é claro que tem, eu acho, um direcionamento mais para um sentido do que para outro, e Uhum. tudo é possível desde que você encontre a direção correta, Uhum. né? É... que mais, hein, Mi? Me ajuda aí. Você não Ah, sofre trabalhando com subempregos, né? Como uhum. eu sofri, e isso é uma coisa que, de fato, eu gostaria muito que ninguém passasse ou tivesse que passar pelo que eu passei. Uhum. Por necessidade. Eu acho que, assim, se for por vocação, ok. Tem Uhum. pessoas que têm vocação para determinadas coisas, tarefas, que Uhum. para o outro é sofrimento, né? No meu caso, eu sofri muito. Uhum. E eu não gostaria de verdade que a pessoa, por falta de opção, tivesse que passar pelo que eu passei, que foi muito dureza, foi muito doído para mim. Uhum.
Eu acho que te agrega experiência, né? Uma experiência diferenciada, na Uhum, medida em que, puxa, você também pode conhecer pessoas tão diferentes da sua realidade, sabe? E uhum, aprender tanto com essas pessoas, com essas histórias todas de vida que a gente vai colecionando uhum, e essa transformação. Isso eu acho que realmente é o que mais é o que mais encanta nessa uhum, área. Aí uhum. a gente estava falando de resumo, eu já tô eu vou me estendendo, mas é que Mas é de muito bom te verdade, ouvir a tua experiência. ai, é que de verdade é mesmo uma paixão, é muito, muito gostoso. E eu gostaria muito de passar isso para as pessoas que não têm essa noção da dimensão e da beleza de você poder trabalhar com a sua própria bagagem também Uhum, cultural e pessoal, né? uhum, Então, cada um também traz a sua história, traz a sua experiência e coloca isso na aula e é muito gostoso, de verdade. Lembrar que não precisa de ter uma formação universitária para uhum, exercer essa profissão, uhum, principalmente quando a gente trata de uma introdução, né, uhum, da parte mais básica da língua. Mas é claro que você precisa dominar o português, então a gente imagina que tem que ter aí um segundo grau uhum, como requisito para você poder pleitear uma formação aí. uhum. E eu acho que é Sim. isso, né, Mi? Tem mais alguma coisa? Faltou mais Ah, alguma que coisa? demais! Não, olha, acho que tá ótimo. Eu quero deixar aqui um convite, então, para quem se interessar aqui sobre esse assunto, para que sigam as páginas, os conteúdos aí do PFC, né, da Jane, porque toda semana vai ter conteúdo novo, não é isso, Jane? É isso aí. Você sabe, Mi, se É. você tem alguma ideia, uma sugestão de tema para o próximo? A gente pede para o pessoal escrever alguma sugestão? Isso é legal sim. Se vocês tiverem alguma sugestão aí de assunto, de conteúdo relacionado aí essa questão, né, de você poder aí trabalhar no exterior, ensinando aí a nossa língua, é muito legal. Pode sugerir que a gente vai estar sempre atenta aí para poder dar um retorno, de repente incluir aí na nossa programação, não é mesmo? É isso aí. Deixar as perguntas para a gente também, que a gente responde nos stories, que a gente vai respondendo também nas lives Uhum, ou nos outros conteúdos, né? é isso aí. Maravilha. Bacana. Obrigada, Mi. Opa, obrigada a você. Até a Valeu. E próxima. obrigada a todo mundo que assistiu aí, e prestigiou a gente. É isso aí, pessoal. Até o próximo conteúdo, então. Até a próxima live. Tchau, tchau. Tchau, tchau.